traços da travessia, os passos do caminhador. Oi, oi para todo mundo que está aqui assistindo mais um papo do Proncovô. Eu sou Laura e hoje eu estou muito feliz de receber Miriam Nassif aqui com a gente para essa conversa super informal. Teve um outro papo que a gente falou que é uma conversa simples sobre uma coisa tão complexa, ou uma conversa tão complexa sobre uma coisa que é muito simples, que é o nosso trabalho, o teatro, que é estar na rua também, não só, né, mas todos esses caminhos e essas interseções. Então, eu queria, Miriam, que a gente começasse com você falando um pouquinho de você, assim, se apresentando, quem é você. É difícil nessa pergunta, quem é você, mas rapidamente para quem está vendo e ouvindo a gente aqui. Tá legal. Bom, obrigada, Laura, pelo convite. Eu também fico super feliz. Primeiro, quero saber se essa luz que está atrás está atrapalhando, porque eu estou vendo que estou com uma claridade atrás de mim. Queria saber. Não, às vezes ela fica mais forte, mais fraca, mas está te vendo bem. Então, beleza. Então, meu nome é Miriam Nassif. Eu sou uma pessoa que nasceu numa casa de muitos artistas, né? Eu sou a quinta filha de um pai que era um contador de histórias, gostava muito de contar histórias, gostava muito de música, mas não era artista, né? Mas amava a arte e a gente meio que se salvou pela arte. Eu fui no caminho dos meus irmãos mais velhos, né? E eles que fundaram o Grupo Atrás do Pano. Eu sou irmã do Luiz Nassif, que é um artesão que faz cerâmica, e eu sou irmã também do Paulinho Pulica, que é o cara que faz os bonecos e tal. E eu, com eles, né, que eu comecei a minha trajetória, eles criaram o Atrás do Pano, acho que em 82, e em 90 eu assumi o grupo Atrás do Pano, junto com o Paulo. E desde sempre, desde que eu me reconheço, né, como gente, eu gosto muito dessa coisa do brincar, da brincadeira, de promover encontros, fazer atividades lúdicas, e comecei isso muito nova, muito jovem, né? Com os meus 16 anos eu já fazia brincadeira, juntava meninada, sempre tive esse lugar do brincar muito presente na minha vida. E, enfim, aí essa sou eu, depois me formei como atriz, enveredei pelo teatro e continuo na mesma pegada, brinco e trabalho com teatro e formação de arte e educação. Ai, que bom. Muito bom brincar. E aí tem uma pergunta que eu também tenho feito aqui nas conversas, que é, eu sei que vocês têm trabalhos de rua e trabalhos para caixa cênica, né, para o teatro, mas tem uma pergunta que é, por que a rua? Por que ir para a rua fazer teatro, fazer arte, fazer encontros artísticos na rua? Uhum. Pois é, Laura, essa tem sido até uma questão assim, que a gente tem conversado muito, assim, né? Porque a gente vai para a rua, por exemplo, algumas vezes com espetáculo, mas muitas vezes para brincar, né? Porque eu acho que é isso, nossa função, ainda mais quem trabalha com arte e educação, que pensa a arte nesse lugar da formação humana mesmo, né? Da composição de um ser, né? Esse ser que a gente almeja, né? Quer dizer, a gente propõe para o mundo uma forma de ver o mundo que vem da gente, um desejo de formar pessoas, de que as pessoas estejam sensíveis para determinadas coisas que a gente acredita, né? Porque tudo parte da nossa crença, da nossa referência, né? E a minha referência foi muito essa, assim, desse estado lúdico, desse lugar do brincar, desse afeto nesse lugar, da família que brinca, da família que troca através da música. E eu encontrava ali um lugar muito potente na minha história, na minha existência, assim, né? Então, eu acho que a gente quer trabalhar a partir do olhar da gente, né? Quer formar e quer pensar coisas a partir da nossa experiência. E aí eu acho que na arte, a arte para nós, para o Grupo Atrás do Pano, ela tem também esse olhar, então, para o público, porque a gente não vê essa experiência artística só no nosso processo, enquanto artistas, né? Isso é importante, a gente experimenta isso nos ensaios e tal, mas, para nós, o público é muito importante nesse processo, né? Então, a rua, ela traz um público, ela traz pessoas
que não são artistas, que são pessoas que têm uma outra experiência de vida, que muitas vezes não tiveram a mesma referência que eu, por exemplo, tive, né? Que às vezes não tem ninguém na família que pensa a arte ou que experimenta a arte, né, e tal, e que na rua ela pode, pô, isso existe também, né? Então, para a gente, nessa coisa, formação de público, tão falada formação de público, né? Para a gente, ela se dá na rua, ela se dá pela espontaneidade, pelo despertar daquela pessoa que viu aquilo e teve interesse por ela mesma, e não obrigada a ir num teatro. Muitas vezes eu acho que formação de público é uma coisa um pouco equivocada por aí, né? Assim, não se obriga a uma criança a ir, por exemplo, a um espetáculo para ela virar público. Ela tem que despertar nela o interesse. E a rua traz isso, né? E muitas vezes não é para nós nem o teatro, é o brincar. O brincar, a gente vê que tem uma potência de aproximar os meninos, as famílias, as crianças, os avós, enfim, vários tipos de pessoas que estão passando por ali, dos artistas que somos nós e que depois convidamos as crianças para um espetáculo. Então, assim, a gente criou um projeto há alguns anos atrás, que chama Rua de Brincar. E era uma tríade, né? A gente fazia a Rua de Brincar, depois da Rua de Brincar, a gente fazia o Histórias Cantantes, que é um trabalho lúdico, brincante para a rua, e depois a gente fazia a Toalha Mágica, que era um espetáculo de teatro. E nossa ideia era, encontramos as pessoas na rua, brincamos com elas, trocamos com elas, somos gente com elas, e elas nos conhecem, a gente a elas, e aí a gente convida para o dia seguinte, que aí nós estamos no lugar de artistas. E aí esse trabalho também, Histórias Cantantes, também é um processo de interação. E no outro dia convidamos para o palco. Isso para nós foi uma experiência interessante. Então tudo começa nesse lugar, da rua, né, da praça, de lugares abertos, onde passam milhares de pessoas. Então a rua é importante para trás do pano, ela marca muito na nossa história, nossa trajetória. Enfim, depois tiveram espetáculos que a gente fez para a rua. Em 94, a gente fez um espetáculo chamado Tem de Tudo Nesta Rua, que foi uma adaptação da obra do Marcelo Xavier, o espetáculo feito para a rua. Enfim, N experiências nesse jogo aí com as pessoas, né? Você falando, eu me lembrei de duas coisas. Uma delas, outro dia eu estava conversando com um músico, já um senhor, assim, que está aposentado, foi muitos anos de uma orquestra, e a gente estava conversando sobre os novos integrantes da orquestra, pessoas jovens músicos e tal, a gente estava conversando sobre isso, e ele falou sobre esse lugar do interesse, por isso que eu lembrei, ele falou que o interesse, ele tem que crescer de dentro para fora. Não dá para a gente querer fazer ele vir de fora para dentro, porque, inclusive, a gente pode fazer o contrário, né? Querer tanto aquilo que a pessoa, ao invés de gostar daquilo, se interessar, ela talvez se afasta, né? Você falou, eu lembrei disso, desse interesse genuíno, né, que aparece. Isso foi uma coisa. Porque a gente tem que inspirar as pessoas, né, Laura? Uma vez eu vi uma frase, o Gil Canto, o Gilberto Gil, ele tem uma música que ele fala: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. E eu acho que isso assim, às vezes a gente desconhece tantas coisas que a gente pode amar, que a gente pode se identificar, não é? Então eu acho que a gente precisa isso. Eu acho que um país tão vasto como o Brasil, uma cultura tão sensacional, que eu conheço dos outros lugares, né? Onde que eu me inspiro nesses outros lugares. Então, assim, a gente precisa botar as coisas na roda para que as pessoas se inspirem também conosco, né? Com a gente também, como a gente se inspira em outros, né? Em outros Sim. tantos. Não, com certeza. E tem a outra coisa que eu lembrei também, é um pouco esse lugar da brincadeira, é um lugar muito potente, né? Porque eu sinto um pouco na sala de aula, também quando eu estou dando aula, assim, às vezes eu começo por alguma brincadeira. Os próprios jogos cênicos, né? Vários têm muito essa cara da brincadeira, e as brincadeiras populares, tudo isso. E eu sinto que a brincadeira é um lugar que coloca a gente
faz uma liga muito rápida, às vezes com pessoas que não se conhecem, por exemplo. Porque tem um lugar de todo mundo torce por alguma coisa, então de repente a gente se identifica num lugar de torcer por alguma coisa que vai dar certo, né? É uma brincadeira. Ou nós aqui estamos contra aquelas pessoas ali nesse jogo, então isso já cria uma identificação, junto com isso cria uma empatia. Né? A brincadeira ela faz isso com a gente, né? Um senso de coletivo também, né? E essa coisa do brincar, por exemplo, a rua de brincar, né? O conceito nosso, porque a gente viu uma época assim intensa de rua de lazer, né? Que o pessoal montava brinquedos e tal, e as crianças ficam nas filas para esperar a sua vez de pular no brinquedo tal, a sua vez de fazer não sei o quê. E a rua de brincar, ela tem um outro lugar. É o conceito da roda, né? Assim, que a gente brinca junto. Então, a rua de brincar, por exemplo, a gente monta várias lonas, muitas são redondas, e a gente faz em roda vários brinquedos, várias brincadeiras, que são em roda. A gente faz junto. A gente não fica esperando a vez da gente pular no brinquedo, né? A gente constrói junto a esse brincar, esse lugar do encontro, essa coisa da roda, ela é muito poderosa, né? Toda essa questão circular para a gente no teatro e mesmo no brincar, ela é muito poderosa, porque ela é democrática, ela é igual, né? Ela é socialista, vamos dizer assim, né? Porque ela permite a presença de todos ao mesmo tempo, o direito de fala, o direito, né, de brincar junto ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito disso, assim, eu acredito muito nisso, pautei minha vida nisso, sabe? Sim. E como que foi para vocês, assim, ou como que é, né? Você acha que quando vocês vão para dentro do teatro, para dentro da caixa cênica, vocês trazem com vocês os ensinamentos, o jeito, a forma, inclusive de estar com o público que vocês aprendem na rua, assim, que trabalham na rua, né? Fazer essa interseção, isso fica, você acha? Eu acho assim, que tem coisas, que tem trabalhos, Laura, que ficam, que é um pouco isso, assim, né? Eu acho que assim, tudo que a gente apresenta, né, o espetáculo é um reflexo da experiência do grupo, né? E a gente tem essa experiência, né, do encontro. Eu acho que a gente tem essa experiência muito intensa do encontro com as pessoas, essa troca com as pessoas. Então, tem trabalhos que isso fica muito, muito claro. Agora, tem outros que não, que assim, porque o Atrás do Pano também é um grupo que pesquisa muito a literatura e o teatro, né? Então, assim, as nossas montagens, as últimas montagens, o Por Parte de Pai que a gente montou é um trabalho de uma obra, uma adaptação literária do Bartolomeu, que foi para teatro, né? Mas que fala da infância, que a gente falava da infância para o adulto, né? Então, assim, a gente trazia as questões da criança para o adulto, assim. O Quase Árvore, por exemplo, que é um trabalho que a gente montou há pouco tempo, que é inspirado na poesia de Manuel de Barros, tem uma dramaturgia própria do Francisco Falabella, mas é inspirado no Manuel de Barros. Aí sim, a gente traz, por exemplo, para esse espetáculo, uma experiência intensa que a gente teve durante 7 anos na comunidade de Mercadinho. 7 anos a gente trabalhou numa única comunidade, né? E trabalhamos isso o tempo inteiro na praça, o tempo inteiro com a natureza, o tempo inteiro com pessoas da agricultura, né, assim, que faziam festa. Então, sim, a gente traz esses elementos para o espetáculo, sabe? Então, eu acho que tem coisas que sim, e tem outras tantas que são da nossa própria pesquisa. Estou montando agora um trabalho solo, um solo que é de um autor chileno, sabe? Que conta a história de uma mulher que, quando criança, viveu numa cidade do deserto do Chile, né? Então, assim, aí eu já trago uma outra coisa, assim, já é uma necessidade minha de contar uma história mais forte, mais intensa, no momento que eu estou vivendo agora, o que nós vivemos na questão política brasileira, né? Tudo que a gente está passando e tal. Então, o grupo também tem essa preocupação, porque é isso, a gente traz as pessoas da rua para assistir o espetáculo, e o que a gente quer falar, né? Qual que é o nosso interesse? O que a gente quer contar para essas pessoas que não são artistas, mas que a gente precisa trocar com elas?
né? Precisa trocar, fazer esse processo, porque é um processo político, né? A arte, o teatro, ele o tempo inteiro é um processo político. Então, o brincar também está nesse lugar para a gente, sabe? Porque é para a gente trocar, para a gente entender, se entender, trocar ideias. Enfim, criar um espaço melhor de vida, né? Criar um espaço de luta, é um espaço de luta, com poesia, mas é de luta, né? Então, assim, eu Sim. acho que vai, assim, a gente não o tempo inteiro, a linguagem é essa linguagem do brincar, mas tem essa formação, né? Vai da rua para dentro do teatro, e no teatro a gente fala o que a gente acredita que a gente precisa falar. Não, bacana, porque eu tinha visto esses trabalhos que vocês fazem de formação, Uhum. essas ações formativas, né? Mas eu achei muito legal essa coisa da linha também que você falou logo antes, de como isso leva, né, até a peça e como essas coisas vão se desdobrando também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que eu vi, eu achei muito legal o bloco, as grandes figuras, porque Uhum. eu já vi também, já ouvi pessoas que defendem o viés teatral das artes cênicas nas culturas tradicionais, né, no sentido, por exemplo, a própria quadrilha, que a gente está agora nessa época junina, já vi pessoas defendendo como a própria quadrilha, né, tem uma história, tem um enredo, tem os tipos de dança, e disso também ser visto cenicamente. E aí, quando eu vi o trabalho do bloco, eu achei muito legal, porque tem a coisa da música do bloco, você vai falar melhor, lógico, mas também tem esse lugar da narrativa, de trazer as figuras, trazer as alegorias, né, os bonecos. Então, Uhum. eu achei muito legal, porque eu achei bem essa mistura de, de rua, teatro, não é uma peça, mas está contando alguma história também, né? Tem esse lugar político também. Achei muito bacana, assim. Então, porque é o seguinte, Laura, o Atrás do Pano é um ponto de cultura, né? Para além de ser um grupo de teatro e tudo, nós temos uma sede em Nova Lima e nós somos um ponto de cultura, desde a época de ponto de cultura do Mickey, esqueci, agora me fugiu o nome dele, que é o cara que é o pensador do ponto de cultura, né? Que ele falava que o ponto de cultura é como um ponto de acupuntura. Você tem que alimentar a cultura local ali, né? Você tem que fortalecer a cultura local. E a gente chegou num bairro em Nova Lima, na época, que as coisas aconteciam ali, tinham parado de acontecer, sabe? Tinham parado. Então, não tinha como a gente trabalhar no nosso espaço, no nosso ponto de cultura, a cultura local, porque ela não existia mais. Assim, em termos, né? Enfim, tinha marujada, não tinha mais, tinha quadrilha, não tinha mais, entendeu? E aí a gente começou a fazer uma pesquisa a partir das placas das ruas, porque a nossa rua, ela é onde fica o Atrás do Pano, está escrito assim, Rua Doutor Lundes. E aí, do lado do Zé de Almeida, onde é o bairro onde a gente trabalha, do lado do Zé de Almeida tem o bairro Ouro Velho, que é um condomínio, e lá está escrito Doutor Lunde. E aí a gente começou a pesquisar com os meninos quem é? É Lunde ou Lundes? A criançada ia sempre para trás do pano, da escola ali, né? E aí a gente começou a conversar com eles. É Lunde ou Lunde? Lundes ou Lunde? Né? E aí a gente descobriu que era o Peter Lunde, né? Que tinha sido aquele paleontólogo que viveu, que descobriu as cavernas aí da Lagoa Santa, né? Lembrei do cara do Ponto de Cultura, Celso Turino, que é o cara do ponto de cultura. E aí a gente, a partir dessa história, é Lunde ou é Lundes, e da pesquisa com os meninos, a gente confeccionou o primeiro boneco, né? Fizemos uma pesquisa lá, como que era a cara do boneco, fizemos o boneco, e aí aproveitamos e fizemos o José de Almeida, que é o nome do bairro, cara que leva o nome do boneco, que leva o nome do bairro. E a família do Zé de Almeida foi lá, contou para a gente. Aí o Buda fez um samba enredo. E aí, quando o bloco saiu na rua, os meninos que participaram dos processos com a gente, das oficinas e tudo, eles sabiam dizer: olha, essa rua chama Lundes, mas o homem é o Peter Lund, que foi. Nananana. O José de Almeida era um vendeiro aqui do bairro, ele trocava as coisas, entendeu? Aí, cada ano, a gente foi construindo dois bonecos. Um boneco que fez a história da cidade e outro boneco que fez a história do bairro.
né? Então tem o seu Zé João da Marujada, a gente foi construindo essas personagens e trazendo para dentro do Atrás do Pano a família, ou as pessoas que têm a ver com essa história daquela pessoa. É colocar a história das pessoas como protagonista. Eu acho que o teatro ensina muito a gente isso, sabe, Laura? Eu acho que a gente aprendeu muito, a gente faz outras ações que não são exatamente o teatro em si, a cena, o espetáculo, mas a gente faz ações que foi o teatro que nos ensinou, que é trabalhar com comunidade, trazer a comunidade para ser protagonista, contar a sua história, sabe? Eu acho assim, que é isso? É a nossa realidade, é o país que a gente vive. E é só um espetáculo de teatro não atinge todo mundo. A gente não consegue atingir. Mas, às vezes, um bloco de carnaval, sim. Né? E aí você contar uma história, você tem um... Então, enfim, é lindo. Eu adoro falar desse projeto. Sabe? Eu adoro, eu acho esse projeto forte, eu acho, e ele cresceu, cada ano a gente construía tantos bonecos, depois a gente ampliou esse projeto. Então, por exemplo, lá em Mercadinho, que é essa comunidade que eu te contei que a gente trabalhou 7 anos, que é um amor da vida da gente, a gente trabalhou com eles na cultura deles, nas coisas que eles tinham para desenvolver, que às vezes estavam meio parados e tal. A gente construiu também 2 bonecos, que era o seu Antônio, que é o benzedor da cidade, e a dona Zezé, que é a benzedeira. Então, eles fazem uma roda de trespassar, que chama a roda deles, e hoje, na roda de trespassar, que cresceu e tal, eles colocam os bonecos no cortejo, entendeu? Então, essa coisa do boneco, ela foi crescendo para outros lugares. A gente trabalhou um pouco na Fundação Helena Antipoff, e aí a gente trabalhou também uma pesquisa com os meninos sobre a Helena Antipoff, que é uma figura fantástica, e que acreditava na arte, né, como uma ferramenta potente na educação, o próprio boneco. Então, construímos ali com os meninos o boneco da Helena de Povo, sabe? Então, assim, o carnaval como educação, como formação, como encontro, como alegria de estar junto, né? Pensando junto essa coisa de fazermos a história da gente mesmo. Nós fazemos a nossa história, né? Tudo nesse lugar, assim. E samba, maracatu, tudo juntando, assim, fazendo uma salada, né? Agora a gente está com esse projeto em BH. Ano passado, esse ano a gente saiu no Carnaval com os bonecos e aí a gente vai fazer no Paraíso, no bairro Paraíso, esse processo. A gente vai construir um boneco lá de uma pessoa que seja importante para o bairro, sabe? Vamos crescer essa ideia aí no Paraíso. Sim, nossa, você foi falando essa coisa dos nomes, eu fiquei pensando assim, as ruas, então, né, tudo nome de alguém. Os lugares, né, tem muitos nome de alguém e que a gente nunca sabe quem é. Você foi falando, eu fui pensando, gente, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, como eu tinha te falado, tem vários lugares que é a casa não sei quem, várias casas de cultura, mas também instituto não sei quem, a gente não sabe quem são as pessoas, né, que loucura. E eu moro num bairro aqui que tem muitas casas antigas, a minha casa é bem antiga, e ela tem um nome, a casa. Quando eu cheguei Ah, tá. aqui, o nome da casa é Vila Odete, tem esse nome. E eu Uhum. vi o que era, vi o nome e tudo, e aí conheci uma pessoa que conheceu o cara que construiu a casa há Uhum. dezenas de anos atrás, e ele fez a casa para a filha dele, e a filha dele chamava Odete. Por isso que Ah, eu que chamo a legal. casa Vila Odete. É muito legal, e você foi falando, eu fui lembrando também, e a gente faz pouco isso, né? E esse trabalho com criança, muito... Essa coisa de Nova Lima, por exemplo, a escola chama Harold Jones. Porque Nova Lima tem uma história, né, de os ingleses chegaram em Nova Lima e exploraram uma exploração dos ingleses, do ouro ali, né? Então, tudo meio que tem um nome inglês, em algum lugar tem. Né? Então, ali no bairro José de Almeida, meio, né, assim, enfim, um bairro mais afastado do centro, tem uma escola chamada Harold Jones. Então, nós pesquisamos com os meninos. O que é esse Harold Jones? O que ele veio fazer aqui em Nova Lima, né? E foi super bacana, sabe? Assim, foi um reconhecimento de um nome que leva a escola, enfim. Mas passou por ali, viveu ali, teve uma história no Brasil e tal. Né? Então, eu acho que essas coisas a gente tem que estar atenta a elas, né? Porque às vezes você está estudando numa escola de não sabe, sei lá, de quem, o nome leva
quê? Às vezes tem que trocar o nome, né? Às vezes Sim. está na hora de trocar o nome. Então a gente precisa estar atenta a isso, né? Eu trocaria, por exemplo, o nome já dessa escola. Mas, Ótimo. E deixa eu te perguntar, assim, meio já encaminhando para o final do papo, infelizmente, porque eu estou achando muito bom, mas queria saber, assim, quais são os próximos passos. Você falou do seu solo, mas nesse lugar, assim, a ideia de vocês é seguir brincando. Esse é o primeiro, essa é a primeira coisa e depois vem o resto. Como é que tá os próximos a passos? ideia, então, eu acho que assim, a gente já trabalhou muito, né? Nós já fizemos muitas coisas, mas nós ainda temos impulso para fazer e desejo de continuar fazendo. Então, enquanto a gente tiver esse impulso, né? Esse desejo de fazer teatro, de brincar, e o tempo que a gente conseguir fazer, nós vamos continuar fazendo, né? Tanto uma coisa quanto outra. Eu acho que essa coisa da formação da arte e educação, isso é uma coisa muito preciosa para a gente, né? Eu trabalho com comunidade, a gente continua fazendo tudo. Trabalhamos com comunidade, a gente trabalha com arte e educação, a gente trabalha com brincadeira na rua, a gente faz espetáculo. Nosso desejo é que o Atrás do Pano agora também tenha novas pessoas, sabe? Outras linguagens que complementem os nossos estudos, as nossas pesquisas, né? E isso começa a acontecer, assim, sabe? Tem outras pessoas se aproximando, né? Que aprendem com a gente, mas que também trazem uma outra forma de se comunicar, de se fazer as coisas, né? Então, o nosso desejo é esse, é juntar as coisas, para que todo esse trabalho nosso, né, tudo isso que a gente fez durante esses 30 anos não se perca, entende? Eu acho que assim que é preciso que outras pessoas venham trabalhar conosco, né? E a gente também aprende muito, tem aprendido muito, sabe? Trabalhando com pessoas mais novas, com linguagens um pouco diferentes. Estou gostando muito, estou achando muito bom. Porque enquanto a gente está vivo, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, assim. Enquanto a gente está vivo e com energia, a gente está. A gente está no páreo. A gente está fazendo, a gente está produzindo, né? Então a gente não pode, pelo menos eu sinto isso, eu não desejo ficar parada assim, né, nas coisas que eu fiz, não. Quero fazer uma revolução também interna, né? Acho que é isso. Ai, que bom, muito bom. Te agradeço demais o papo, Boas adorei, horas, muito legal. Tô doida para agora, para a gente se encontrar, para assistir vocês ao vivo e quem sabe vocês assistirem para o Corvo também. claro, nós vamos ver, com Os certeza. traços da travessia, os passos do caminhador, o sol de todo dia, os sonhos de amor.